Eu vou orar pra você. Você que tem um canezinho de 50, você que tem um canezinho de 100, eu preciso de 1 milhão de pessoas com canezinho de 200. Miserável, pé de cana miserável. A imitar o diabo te carregue. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Valdemiro Santiago surtou quando um de seus imitadores fez uma imitação praticamente perfeita. Mas o que deixou ele extremamente com raiva, irado, chegou até a falar que o diabo carregue para o rapaz, é que o rapaz fez uma imitação verdadeira, ele disse extremas verdades aí. A gente já vai ver o que é que esse imitador falou, a gente vai ver o que o Valdemiro Santiago falou, mas o principal desse vídeo aqui, eu quero que você preste muita atenção, eu peço que você mande esse vídeo aqui para todas as pessoas que fazem parte da Mundial do Poder de Deus, ou então até mesmo de qualquer uma outra denominação religiosa, pois o ensinamento que a gente vai ver aqui, diante das próprias palavras de Cristo, das próprias escrituras, é fenomenal. É um dos motivos o qual eu montei o meu canal Desperte no ano de 2014, o qual eu coloquei o nome dele como canal Desperte. Então eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo aqui, é bem interessante mesmo, vai valer a pena, eu tenho certeza. Peço que você me ajude no compartilhamento dessa mensagem, inscreva-se nesse canal se você for novo, ative o sininho e não esqueça aí de deixar o seu like. Valdemiro Santiago, para começar, esse imitador eu não sei o nome dele, ele não é famoso. Ele simplesmente chegou ali e fez uma imitação bem verdadeira de Valdemiro Santiago. Vou orar pra você. Você que tem um canezinho de 50, você que tem um canezinho de 100, eu preciso de 1 milhão de pessoas com canezinho de 200. Não vou conseguir, não vou conseguir. Pessoas aqui que vão investir R$300. 10 mil pessoas, com uma oferta de 365. 75 mil pessoas honrando com R$100. 100 mil pessoas para semear uma sementinha de R$70. 100 mil pessoas com R$89. E de repente essa imitação viralizou e Valdemiro Santiago se irou totalmente em cima dela. E aí ficam zombando igual o outro lá, o cachaceiro que me imitou. O cachaceiro que me imitou e publicou. Botou um chapéu, um óculos igual o meu e me imitando, só que mentindo, falando besteira. É um sujeito infeliz que quer ganhar dinheiro usando o conhecimento e o carinho que as pessoas têm para com a minha vida, meu nome, para com o meu trabalho. E o sujeito sabe que se me imitar vai ser visto e fica me imitando e mentindo. E lá dos fundos, por que cachaceiro? Lá dos fundos tá cheio de lata de cerveja, é um cachaceiro, um beberrão. Você é um pé de cana, é isso que você é. A gente vê, olhando assim o vídeo do próprio Valdemiro, que ele ficou realmente irado. A gente vê que amor ao próximo basicamente não tem. Ele poderia ter ali relevado, falado que era uma brincadeira, tudo, até mesmo porque já existem outros imitadores dele, mas dependendo do que o próprio imitador fala, ele vai aceitar ou não. E você vê que ele não aceita de forma alguma e traz até mesmo algumas palavras que são mais pesadas do normal e já começa a fazer com que nós observemos que dentro ali do seu espiritual, ele não tem aquilo que Cristo ensinou, ele não tem o amor do próprio Cristo dentro de si. Miserável, pé de cana miserável. E a cachaça vai te matar se você não se converter. A imitar o diabo te carregue. Porque atrás de mim você não vê lata de cerveja, garrafa de cachaça, não, nem na minha vida. É na minha vida. É pra glorificar de pé, Brasil! Mas o que é mais interessante diante de tudo isso, que a grande maioria das pessoas, enfim, não consegue ver. A gente vê o superficial, o imitador, ele ali, enfim, rebatendo aquilo que o imitador falou de uma forma mais grossa, da mesma forma que ele fez até mesmo o próprio Marcelo Rezende naquela época. Quem é que se lembra quando ele disse que a mão de Deus pesava enquanto o Marcelo Rezende passava por uma enfermidade? Uma vez um malfeitor me maltratou tanto. Não estou lendo nada, minha leitura está... Mostra pra mim, Valdemiro é papai, pepepé, pipipi. A caminho da farmácia de Deus. Perdeu a paciência, foi lá, Deus te pesa hoje. Ele basicamente continua o mesmo, mas o que nós conseguimos aprender diante de tudo isso? Eu vejo que muitas, na verdade milhares de pessoas, até mesmo talvez milhões, talvez não, com toda certeza, milhões de pessoas no Brasil inteiro e até mesmo algumas fora do Brasil seguem a Valdemiro Santiago pela Mundial do Poder de Deus.
essas pessoas, elas acreditam fielmente, ali, piamente, que elas estão seguindo o verdadeiro caminho, estão de alguma forma se achegando próximas ao Criador. E olhando essas coisas, olhando essa situação, o meu coração se entristece muito, por isso até que eu gravo esses vídeos aqui, porque nas próprias escrituras nós vemos praticamente quase um capítulo, no capítulo 25 do livro de Mateus, o qual o próprio Cristo traz uma parábola que mostra essa situação perfeitamente. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dessa parábola, que no caso é a parábola das 10 virgens. E por que eu falo que mostra essa situação perfeitamente? Porque hoje uma grande massa da população quer seguir a Cristo, mas uma boa parte dessas pessoas está cegamente seguindo a Cristo, ela não está seguindo da forma correta, ela não está aprendendo verdadeiramente o que é que ele quis. Hoje, essas pessoas que seguem, principalmente essas denominações religiosas, estão aí sustentando um falso templo, elas estão ali seguindo uma doutrina de falsos templos, e eu vou explicar o porquê isso. Estão sustentando falsos líderes, falsos profetas, diferente daquilo que Cristo nos ensinou, e não estão pregando e dificilmente vivenciando o amor ao próximo e o amor ao Criador da forma que Cristo lhes ensinou, pois estão muitas vezes repetindo a mesma mentira, a mesma enganação pregada por esses líderes religiosos, e um dos exemplos é Valdemiro Santiago. Eu vou ler aqui junto com vocês o texto de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, para que nós possamos entender, enfim, isso que eu estou querendo dizer. E eu acho que é um grande ensinamento, eu acho que isso deve ser passado para frente gratuitamente para todos, porque eu acho que é uma das coisas que, pelo menos para mim, mais toca no coração. Bom, Mateus 25. Então, diz assim o próprio Messias: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então a gente vê que Cristo mais uma vez está falando por parábolas. Por que ele falou por parábolas? Por que ele fez isso com os apóstolos? E até os dias de hoje nós temos essas parábolas aí. Porque essas coisas não são, enfim, para 100% das pessoas, não são para todas as pessoas, mas sim para aquelas que absorvem apenas com o coração, com o espírito e com sede de verdade. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E assim continua essa parábola. E 5 delas eram prudentes e as outras 5 eram loucas. Perceba como ele separa aí essas 10 virgens. Metade delas eram prudentes e as outras metades eram loucas. Eles colocam isso nas próprias escrituras. Cristo ensinou dessa forma. Essa metade que era louca também estava ao encontro do esposo, também estava esperando o esposo, também estava tentando seguir a Cristo. As prudentes, elas sabiam o que estavam fazendo, elas estavam preparadas para aquilo que iria acontecer. As bodas, o próprio encontro com o esposo, mas as loucas não, elas estavam ali, mas totalmente desvairadas, fora de si, fora de consciência, mais ou menos isso que a parábola tenta aí dizer. Estou tentando decifrar aqui para explicar para o máximo de pessoas possíveis, pelo menos o meu entendimento. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, ou seja, faltou algo. O azeite eu enxergo aí como uma forma de buscar exatamente a essência
do Espírito Criador, a essência da palavra, a essência do ensinamento. Mas as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproximam, saiam para encontrá-lo. Algo interessante aqui, que eu não vou nem entrar no mérito desse vídeo aqui, é que a meia-noite é o mesmo horário que eles colocam naquele relógio do Apocalipse. É bem interessante porque eu quero fazer um vídeo aqui sobre isso e é legal que a gente observe essa parábola, por isso que é importante que você tenha o seu sininho ativado, ative suas notificações para que você acompanhe meus vídeos aqui diariamente, assim a gente fique em uma sincronia de informação para você entender o que eu venho passando, porque esses vídeos aqui, eles vão mais ou menos sendo uma continuidade um do outro, né? De certa forma podemos dizer assim. Então à meia-noite, todas aquelas virgens se levantaram, rapidamente prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos um pouco aí do azeite de vocês, porque as nossas lâmpadas já se apagaram. Então quando chegou a hora, enfim, as lâmpadas dela haviam se apagado, mas as prudentes responderam dizendo: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Ou seja, esse é o momento em que, na verdade, nós estamos vindo à grande apostasia. Uma parte das pessoas começa a enxergar a verdade, começa a entender que esses falsos templos, esses falsos profetas, esses falsos líderes, na verdade, eles estão interessados em apenas uma única coisa: dinheiro. Eles estão ali debaixo do jugo da grande prostituta, aquela que está descrita em Apocalipse. E na verdade a noiva não segue a Cristo, não segue ao noivo por dinheiro, e sim por amor. São aquelas pessoas que não fazem parte mais dessas doutrinas religiosas, porque as pessoas que fazem parte dessas doutrinas, Cristo não conhece. A gente vai entender perfeitamente isso, pois ele não quer dinheiro, ele não quer nada de nossas mãos, assim como está escrito em Atos no capítulo 17, onde o apóstolo Paulo mostra perfeitamente essa parte. Então, aquelas prudentes entraram para as bodas e as virgens loucas ficaram para fora. Mais tarde elas chegaram também com as suas lâmpadas agora, como se elas tivessem despertado, como se elas tivessem entendido e corrido para tentar ali encontrar o noivo. E aí o noivo abre a porta e lhes responde. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Que eu não vos conheço. E elas ficaram então todas para fora e não entraram no reino dos céus. Elas buscavam isso, elas aguardavam o noivo, elas tinham as lâmpadas, elas enfim apenas não tinham totalmente o azeite, mas elas queriam aquilo, elas estavam crentes, queriam conseguir. E o noivo disse: eu não vos conheço. Esse momento em que ele diz eu não vos conheço é a repetição daquele momento em que ele chega para aquelas pessoas que dizem: Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, fiz grandes maravilhas em teu nome, fiz milagres em teu nome, fiz tantas outras coisas. As pessoas vão dizer: eu dei dízimos, ofertas, fiz sacrifícios, fiz campanhas. E ele irá dizer a essas pessoas: eu não vos conheço, pois essas pessoas são exatamente, na forma de uma parábola, aqueles que seguem denominações religiosas, como, por exemplo, a do próprio líder Valdemiro Santiago nos dias de hoje. E ele olhará para elas naquele grande dia e dirá: eu não vos conheço. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. E eu não estou julgando. Por que eu estou dizendo isso? Não só da Mundial do Poder de Deus, mas da Universal, da Assembleia de Deus, da do Malafaia, até mesmo do catolicismo romano, ou qualquer uma outra religião que não faça parte daquela religião que está descrita em Tiago, pelo apóstolo Tiago. Porque essas religiões estão todas assentadas na base do dízimo ou até mesmo na base das ofertas. E a religião descrita ali por Tiago, ela está assentada na base do amor, assim como eu fiz a separação entre a noiva e a prostituta. Por isso que é muito interessante a gente observar. E por que Cristo disse para essas pessoas: eu não vos conheço? Porque tive fome e não me deste de comer, tive frio e não me deste com que se vestir, tive sede, não me deste de beber. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber.
Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aí eu concluo esse raciocínio dizendo aqui para as pessoas que as pessoas que frequentam essas denominações religiosas, ou essas religiões, como eu falei, mais uma vez explicando que eu não estou julgando para falar isso, porque elas, na verdade, elas estão sustentando de acordo com seus próprios líderes e achando que estão fazendo certas, assim como as virgens loucas, os falsos templos de pedra. Elas pegam seus dízimos, pegam suas ofertas, pegam seu salário, suas obras de caridade e fazem aos templos falsos. Nas escrituras fica muito claro que nós, as pessoas, são os verdadeiros templos. E você passa muitas vezes à frente desses templos religiosos e vê verdadeiros templos, pessoas mendigando muitas vezes ali um pão, um copo de água, um lugar para dormir, apenas um cobertor. E muitas vezes elas nem são atendidas. Essa é a grande apostasia, a grande discrepância entre os falsos e os verdadeiros templos. E as pessoas entram para esses templos monumentais de pedras, muitas vezes milionários, como eu mesmo estive na frente do próprio Vaticano e gravei essa situação. Em breve trarei um vídeo aí extremamente explicado sobre isso aqui no final do ano. Vou deixar para dezembro, vou deixar para o Natal, para que as pessoas possam entender o que é que eu estou querendo dizer com isso. Mas é muito pior, porque a gente vê isso e aqui atrás, claro que não dá pra entrar pra filmar muito. A gente vê os verdadeiros templos, cara, jogados aqui, né? Totalmente esquecidos. E aqui, bem próximo, o próprio Vaticano. País que tem o menor tamanho no mundo, mas é o mais rico de todos. Os falsos templos contra os verdadeiros templos. Totalmente a grande apostasia. E assim a gente consegue entender a diferença entre sustentar o falso templo, o verdadeiro templo e aqueles que Cristo dirá: eu não vos conheço, pois sustentaram a vida inteira esses seus falsos templos com seus falsos líderes e esqueceram-se muitas vezes dos verdadeiros templos. Bom, esse foi o ensinamento que eu consegui tirar diante de tudo isso, que eu acho que é muito válido para mim e para muitas pessoas também. Assim, muitos conseguem abrir os olhos diante de tudo isso, pegar as escrituras e começar a entender o real propósito de Cristo, que não é necessário uma denominação religiosa, não é necessário um templo de pedra, e sim muito conhecimento, estudar, buscar cada vez mais. Esse é o azeite que faltou ali para as virgens loucas, que agora você está tendo oportunidade de pelo menos ter uma pulguinha aí atrás da sua orelha para começar a pesquisar, para começar, entre aspas, a comprar esse azeite enquanto ainda dá tempo, e não depois que se ouvir aí o chamado de meia-noite de que o noivo está chegando. Valeu, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem, me ajude aí no compartilhamento, deixe aí nos comentários o que é que você achou a respeito disso. Eu particularmente gosto muito. Valeu, um grande abraço a todos, e se você gosta disso, escreva aí para que eu possa fazer mais vídeos como esse. Valeu!